Eu sou Débora. E não, minha filha, eu não nasci para ser guerreira. Nasci para ser profetisa, juíza, esposa. Mas Deus tinha outros planos. Planos que me colocariam no meio da batalha mais impossível que Israel já enfrentou. E sabe o que é mais impressionante? Eu era mulher, numa época em que ninguém esperava isso de mim. Você já se sentiu desafiada por algo maior que você? Algo que parecia completamente fora do seu alcance, mas que Deus insistia em colocar no seu coração? Eu passei 20 anos vendo meu povo ser oprimido, humilhado, escravizado. 20 anos sob o jugo cruel de Jabim, rei de Canaã, e seu general Sísera, que tinha 900 carros de ferro. 900, enquanto nós não tínhamos nem espadas. Era uma luta desigual, impossível aos olhos humanos. Mas eu ouvia a voz de Deus. Debaixo da minha palmeira, onde eu julgava as causas do povo, ele me falava. E um dia, ele me disse algo que mudaria tudo. Chegou a hora de libertar Israel. E você vai liderar isso. Eu? Uma mulher? Liderar uma guerra? Minha história é um testemunho real de transformação espiritual. De como Deus usa os improváveis, os desacreditados, aqueles que o mundo acha que não têm força. E se você acha que não tem o que é preciso para vencer suas batalhas, espera só até você ouvir o que aconteceu comigo. Porque o segredo não estava na minha força, estava na obediência. E foi essa obediência que levou Israel da escravidão à vitória mais gloriosa que já vimos. Você está pronta para descobrir como uma simples profetisa se tornou a libertadora de uma nação inteira? Então vem comigo. Naqueles tempos, tudo era diferente. Ser mulher significava ficar nos bastidores, cuidar da casa, criar os filhos, servir o marido. Não que isso fosse pouco, era honroso, importante. Mas Deus me chamou para algo além, algo que ninguém esperava. Eu era casada com Lapidote, um homem bom que me apoiava mesmo quando todos questionavam. Por que sua esposa julga o povo? Por que os homens vêm até ela buscar justiça? Ele ouvia isso e sorria, porque ele sabia o que eu sabia. Não era eu, era Deus falando através de mim. Todos os dias, debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, eu recebia o povo. Vinham com disputas, com dores, com injustiças. E Deus me dava sabedoria para julgar cada caso. As pessoas sabiam. Quando Débora fala, é palavra de Deus. Mas por dentro, minha filha, eu carregava um peso. Via meu povo sofrer. Via mulheres chorando pelos filhos levados como escravos. Via homens fortes quebrados pela opressão. Via a fé do povo se apagando aos poucos, como uma vela no vento. E o pior, via o medo que paralisa, que rouba os sonhos, que faz a gente esquecer quem Deus é. Sísera era implacável. Seus carros de ferro destruíam nossas plantações, nossas casas, nossa esperança. Era como enfrentar uma tempestade com as mãos vazias. Impossível. Eu orava todos os dias. Senhor, até quando? Até quando teu povo vai sofrer? E a dúvida e o medo também fizeram parte da minha jornada. Será que Deus ainda se importava? Será que ainda havia esperança? Mas algo dentro de mim não se apagava. Uma chama, uma certeza de que Deus não tinha esquecido de nós. E foi essa chama que mudou tudo. Porque Deus não procura os perfeitos, Ele procura os disponíveis. E eu estava disponível mesmo com medo, mesmo sendo mulher, mesmo sendo improvável. E então chegou o dia em que tudo desmoronou de vez. Ou melhor, o dia em que Deus decidiu que a escravidão tinha acabado. Eu estava orando como sempre fazia. E de repente, uma experiência sobrenatural aconteceu. A presença de Deus encheu meu coração de uma forma diferente. Não era mais só consolação. Era direção, era ordem, era guerra. Débora, chame Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali. Baraque era um guerreiro respeitado, forte, corajoso, mas também humano, cheio de medos como todos nós. Quando ele chegou até mim, eu olhei nos olhos dele e disse o que Deus tinha falado comigo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vá, marche para o Monte Tabor e leve com você 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Eu atrairei Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, até o ribeiro de Quisson, e o entregarei em suas mãos. Você entende o que é confiar mesmo sem ver? Baraque olhou para mim e disse algo que mudou minha vida para sempre. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei.
Um guerreiro pedindo que uma mulher fosse com ele para a guerra. Isso era inédito, revolucionário, mas também era um sinal. Ele sabia que não era sobre força militar. Era sobre ouvir a voz de Deus. E ele sabia que eu ouvi. Eu poderia ter recusado. Poderia ter dito, não, isso é tarefa de homens. Mas Deus tinha me mostrado que Ele estava no controle. Então respondi, certamente irei com você. Mas por causa do caminho que você está tomando, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Naquele momento, minha filha, eu entendi. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre Deus mostrar que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e que quando Ele está no comando não importa quem somos, importa de quem somos. A crise não era apenas a opressão de Sísera, era a crise de fé do nosso povo, era a crise da identidade. Era o mundo dizendo, vocês não podem, e Deus respondendo, eu posso. E foi nesse ponto de quebra que tudo começou a mudar. O Monte Tabor se tornou o lugar do milagre de Deus. 10.000 homens subiram comigo e com Baraque. Homens que há dias atrás estavam escondidos com medo. Agora marchavam para a batalha mais impossível de suas vidas. Mas eu sabia algo que eles ainda não sabiam. Quando Deus ordena, Ele provê. Quando Deus envia, Ele acompanha. Quando Deus promete, Ele cumpre. Lá do alto do monte, vimos o exército de Sísera se aproximando. 900 carros de ferro brilhando ao sol. Milhares de soldados treinados, equipados, prontos para massacrar. Do nosso lado, homens com paus, pedras, fé e a promessa de Deus. Foi então que olhei para Baraque e disse as palavras que Deus colocou na minha boca. Levante-se. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Acaso o Senhor não vai à sua frente? Você já viveu um momento em que tudo dependia de dar um passo de fé? Um passo que desafiava toda a lógica? Baraque deu esse passo e descemos do monte. E foi aí que o sobrenatural aconteceu. Deus falou comigo de uma forma que mudou tudo. Através da natureza, o céu escureceu, trovões começaram a soar e uma chuva torrencial caiu sobre o vale. Os carros de ferro de Sísera, que eram sua maior força, se tornaram sua maior fraqueza. As rodas afundaram na lama. O ribeiro de Quizon transbordou, arrastando soldados e cavalos. O exército mais poderoso de Canaã se viu completamente impotente diante do Deus de Israel. Sísera fugiu a pé. Seus soldados caíram pela espada. E nenhum ficou vivo. Eu vi a mão de Deus agir. Vi o impossível acontecer. Vi a oração respondida. Vi a fé recompensada. Foi a fé que me sustentou quando tudo parecia impossível. E agora estava vendo com meus próprios olhos. Deus é fiel. E sabe o que é mais incrível? Sísera, que fugiu da batalha, acabou morrendo pela mão de outra mulher, Jael, como eu tinha profetizado. Deus cumpriu cada detalhe da sua palavra. Naquele dia, minha filha, Israel foi liberto. Mas mais que isso, todos viram que Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Ele escolhe corações obedientes. E quando um coração obediente se une ao poder de Deus, montanhas se movem, exércitos caem e o impossível se torna realidade. Essa foi minha transformação espiritual. Entender que eu nunca fui a heroína. Deus sempre foi. Eu apenas disse sim. Depois daquele dia, tudo mudou. Não apenas para Israel, mas para mim também. A terra teve paz por 40 anos. 40 anos? Depois de 20 anos de opressão e dor, Deus deu ao seu povo 4 décadas de descanso. As famílias se reconstruíram. As plantações voltaram a crescer. As crianças brincavam nas ruas sem medo. A alegria voltou para o nosso povo. Mas a maior transformação aconteceu dentro de mim. Eu aprendi que Deus não me chamou por ser especial. Ele me chamou por estar disposta. Não foi minha sabedoria que venceu a batalha. Foi minha obediência. Não foi minha coragem que mudou a história. Foi minha fé. E sabe o que mais me marcou? Depois da vitória, Baraque e eu cantamos. Sim, minha filha, fizemos um cântico de louvor que ficou registrado para sempre. Um cântico que celebrava não nossas forças, mas a fidelidade de Deus. Quando os príncipes de Israel tomam a liderança, quando o povo se oferece voluntariamente, louvem o Senhor, porque essa é a verdadeira lição. Quando o povo de Deus se levanta em obediência, quando deixamos de lado nossos medos e inseguranças, quando confiamos que Ele é maior que qualquer exército inimigo, aí sim vem a vitória. Minha nova visão de vida se tornou esta: viver
para inspirar outras mulheres, outros homens, outros corações a acreditarem que Deus ainda faz milagre, que Ele ainda liberta, que Ele ainda transforma impossíveis em possíveis. Continuei julgando Israel debaixo da minha palmeira, mas agora, quando as pessoas vinham até mim, eu via algo diferente nos olhos delas: esperança, fé renovada, a certeza de que servimos a um Deus que não abandona seu povo. E toda vez que eu via uma mulher com medo, insegura, achando que não era capaz, eu contava a minha história. Eu dizia: Deus não olha para o que o mundo vê, Ele olha para o coração. E se o seu coração está disponível, Ele pode fazer o extraordinário através de você. Minha história se tornou testemunho real de que Deus usa os improváveis, os que o mundo descarta, os que parecem fracos, porque quando somos fracos, Ele é forte. Talvez você esteja passando por isso também, minha filha. Talvez esteja enfrentando uma batalha que parece impossível, um casamento destruído, uma doença sem cura, uma dívida sem solução, um filho distante, uma solidão que aperta o peito. E talvez, como eu, você se sinta pequena demais, fraca demais, despreparada demais para vencer. Mas eu quero te dizer algo que aprendi. O tamanho da sua fé não precisa ser grande. Precisa apenas estar direcionada ao Deus certo. Porque um Deus grande não precisa de guerreiros perfeitos. Ele precisa de corações obedientes. Você está ouvindo a voz de Deus? Ou só o barulho do mundo? O mundo vai te dizer que você não pode, que você não é capaz, que sua situação é impossível. Mas Deus diz: levante-se, este é o dia que eu preparei para você. Eu vou à sua frente. Minha jornada como juíza e libertadora de Israel me ensinou que não existe batalha grande demais quando Deus está do nosso lado. Que não existe tempestade que Ele não possa acalmar. Que não existe inimigo que Ele não possa derrotar. Se essa história tocou o seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. Histórias de homens e mulheres que, como eu, disseram sim para Deus, mesmo com medo, e viram milagres acontecerem. Eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal Milagre Contado, porque aqui você vai encontrar mais testemunhos reais de fé, de transformação espiritual, de como Deus age na vida de pessoas comuns como eu e você. E hoje, antes de você fechar esse vídeo, eu quero te desafiar. Qual é a sua batalha impossível? Qual é o gigante que está na sua frente? Entregue isso nas mãos de Deus. Ore, confie, obedeça, porque se Ele usou uma mulher para libertar uma nação, imagine o que Ele pode fazer com você. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e que você nunca esqueça: em Deus, nada é impossível. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que sua fé seja maior que seus medos.